Portanto, gente, não tenha medo de obsessores, tá? Tenha coragem de olhar para si, encontrar o que você está vibrando, qual a qualidade das suas vibrações. A obsessão espiritual só permanece onde existe essa permissão inconsciente. Nenhum obsessor tem o poder de te prejudicar, a não ser que você dê essa permissão. E toda permissão pode ser revogada, pode ser cancelada, pode ser rescindida, quando a consciência desperta. Obsessão. Querido ouvinte, você já ouviu falar em obsessão? Mais especificamente a obsessão espiritual? Tem vários tipos, sabia? Você acha que está o tempo todo, digamos assim, sugestionado por espíritos desencarnados? Será que eles conseguem interferir diretamente na sua vida, na minha vida, na vida de todo mundo? Você acredita que está sofrendo algum tipo de dificuldade na vida por influência de espíritos, digamos assim, trevosos? Responde aí nos comentários quem está aí com a gente nas redes sociais, aí no Instagram, no YouTube. Diga pra gente aí se você está sendo vítima de algum tipo de obsessão. Se você eventualmente respondeu sim para essas perguntas, fica com a gente até o final do programa, porque eu acho que você está certo. Mas talvez você esteja enganado sobre o que é que isso significa. Porque a gente aprendeu o que significa isso de algum jeito, né? Então hoje a gente vai refletir sobre os espíritos obsessores, ou para alguns que consideram que chamar espírito desencarnado de obsessor é ofensivo, a gente pode também falar de espíritos desencarnados sofredores. No meu entendimento, isso é tão irrelevante, gente, porque o desencarnado não está preocupado como você o chama, né? Se é obsessor, irmão carente, irmão sofredor, não importa. Mas sim, eles estão preocupados com a compreensão, pelo amor, pela consciência que você tem sobre eles, né? E além disso, como vamos falar aqui hoje, nem sempre a obsessão é um espírito. Olha só, tá? Mas enfim, pode prosseguir, Edgar. Pois é. Então fica com a gente aí, com a gente até o final do programa, porque nós vamos conversar sobre a obsessão, sobre a auto-obsessão, e vamos falar também sobre as formas pensamento, né? O que é tudo isso, né? E como essas interferências acontecem na nossa vida. Bom, e se eu te dissesse que a obsessão mais perigosa não vem de fora, que ela nasce em silêncio dentro da sua mente, da forma com que você muitas vezes alimenta pensamentos repetitivos, que se apresentam pelo medo daquilo que não é reconhecido, pela culpa que você muitas vezes sente, muitas vezes também nem sabe de onde ela vem, né? Muitas vezes a gente busca proteção contra espíritos obsessores, mas a gente não percebe que a gente já está sendo dominado por algo muito mais poderoso que qualquer outro espírito, nós mesmos, não é, Eliane? É isso mesmo. O espírito mais poderoso, gente, é o nosso espírito. A auto-obsessão surge quando nos tornamos prisioneiros dos nossos próprios padrões inconscientes. E é aí que o verdadeiro processo de cura começa. Quando paramos de procurar culpados externos e começamos a observar o que estamos alimentando internamente. Olha só, na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os benfeitores espirituais a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Né? Ou seja, atos pode considerar escolhas? E a resposta que eles dão é direta. Muito mais do que vocês imaginam. Influem de tal forma que, na maior parte do tempo, são eles que vos dirigem. Gente, olha só. Na maior parte do tempo, são os espíritos que nos dirigem. Ou seja, estamos constantemente sendo influenciados por consciências extrafísicas. E essa influência pode ser benéfica ou prejudicial, dependendo do nosso estado vibracional e do nosso campo psíquico. Ou seja, essa influência não é aleatória, ela não surge do nada, ela obedece a uma lógica vibracional. Estamos o tempo todo emitindo frequências por meio das nossas emoções, das nossas crenças, dos nossos julgamentos, nossos desejos. Então, quando vibramos medo, vergonha, raiva, culpa ou autopunição, atraímos entidades que estão exatamente neste mesmo campo vibratório. É como um imã espiritual. Se você vive julgando a si mesmo, se punindo, se sabotando, você está abrindo espaço vibracional
para essas consciências se acoplarem. E é aí que a obsessão acontece. Pois é, e o mais interessante de tudo, o mais impressionante, inclusive, é que muitas vezes nem é necessário que haja um espírito externo para isso acontecer. É você. Sabia que a sua própria mente pode repetir tanto um padrão destrutivo que você se torna o seu próprio obsessor? Isso é o que a gente chama de forma-pensamento. Mas explica pra gente, Eliane, o que é forma-pensamento? Uma forma-pensamento é uma estrutura energética criada por pensamentos, emoções e intenções recorrentes, que ganha, presta atenção, gente, ganha densidade no campo sutil. Como o próprio nome diz, é um pensamento recorrente que ganha forma. Ela é formada quando um pensamento é intenso, repetitivo, carregado de emoções e, infelizmente, emoções de baixas vibrações. Como falamos, vibrando no medo, na raiva, na culpa, na baixa estima. Então, quanto mais energia emocional e foco consciente ou inconsciente esse pensamento recebe, mais real ele se torna no campo energético, mesmo que não tenha um corpo físico. Então, Eliane, quer dizer que eu posso ter um obsessor que não tem um corpo físico, ou até mesmo um corpo semimaterial, como é o caso do perispírito. Com certeza. Nesse caso, não existe perispírito. Não existe um espírito desencarnado. É uma forma, pensamento. É uma ideia que você tem que não é real, mas ela tem uma forma, porque ela se criou energeticamente e te influencia da mesma forma que um espírito desencarnado. Então, uma forma pensamento pode se tornar uma obsessão. Sim, claro. E de maneira muito sutil. E ao mesmo tempo muito poderosa para te influenciar negativamente. Então, uma forma pensamento pode se comportar como uma autoobsessão, sem precisar da presença de um espírito externo. Ela tem forma, ela parece um espírito, mas não tem espírito. Veja como somos criadores das nossas dificuldades. Então, a forma pensamento pode se tornar uma espécie de parasita vibracional, criado por você mesmo, que reforça crenças limitantes, ativa medos e culpas antigas, sabota decisões novas com base em traumas, nos traumas passados. Essa forma pensamento criada por você se alimenta da repetição do padrão. E, como eu disse, se torna um parasita vibracional, que se alimenta de uma negatividade e você se alimenta e se torna dependente dessa negatividade. Olha que interessante, né? Quando a gente fala que você cria tudo na sua vida, tudo, até o teu obsessor. Aí, nesse Pois. caso, você está criando um obsessor sob medida, né? Uhum. A forma pensamento, ele tem a forma daquilo que você deseja, tem a energia criada exatamente por você e para você. E, sim, ela gruda em você, sabe? Quando Jesus falou vigiar e orar, ele não estava apenas nos trazendo uma ferramenta de consciência que é superficial, nada disso. Ele estava alertando a gente de quanto o nosso pensamento é extremamente poderoso, tanto para o bem quanto para o mal. Quer ver um exemplo real? Imagina uma pessoa que repete por anos: eu não sou boa o suficiente. Esse pensamento, somado à culpa, à rejeição, baixa autoestima, cria uma forma de pensamento autônoma que se fortalece. Com o tempo, essa estrutura ganha uma vida psíquica própria e começa a influenciar outros pensamentos, criando um ciclo de autossabotagem e de dor contínuas. É literalmente uma auto-obsessão vibrando em looping na sua vida. A forma e pensamento é uma autoobsessão, gente, tá? Tem forma, só que não tem espírito. E olha que interessante, na psicanálise, isso pode ser comparado a um complexo inconsciente ativo. E o que seria um complexo inconsciente ativo, Eliane? Na psicanálise junguiana, especificamente, um complexo é um núcleo psíquico, formado por emoções, memórias, crenças e imagens inconscientes, que se organizam em torno de uma experiência significativa, geralmente uma experiência traumática ou mal integrada, mal interpretada. Então, quando esse núcleo não é reconhecido, elaborado ou acolhido, ele continua atuando de forma autônoma. Ou seja, o sujeito acredita que está no controle, mas, na verdade, uma parte da psique do sujeito está tomando decisões por ele, sentindo por ele e reagindo por ele. Uma mulher que teve um histórico de rejeição na infância, ela pode desenvolver um complexo de abandono. Mesmo em relacionamentos estáveis, ela poderá sentir medo de ser deixada, poderá agir de forma controladora ou de forma carente, como ter ciúmes exagerado.
Então, ela pode sabotar vínculos afetivos por medo de sofrer de novo, sofrer novamente. E tudo isso vai acontecer sem que ela perceba racionalmente que o seu complexo inconsciente está ativo, né? Como se fosse uma programação interna rodando no fundo da mente, exatamente como uma forma de pensamento emocional autônoma. Então, Eliane, podemos então afirmar que o complexo inconsciente ativo é igual à forma de pensamento vibracional, é isso? Sim, exatamente. Na linguagem psicanalítica, vamos chamar de complexo. E na linguagem espiritualista, vamos chamar de forma-pensamento. E na prática, gente, ambos se referem à mesma dinâmica energética. É um campo autônomo dentro da psique humana que influencia pensamentos, emoções e comportamentos até que eles sejam reconhecidos, transformados e transmutados, E como é que a gente faz para desativar esse complexo? tornando-se consciente através de terapias, autoobservação, autoconhecimento ou práticas espirituais sérias e profundas, gente. Ressignificando a dor original, o trauma que gerou aquela emoção, reconhecendo a emoção que o criou, acolhendo a parte ferida do eu que ainda sustenta aquele padrão inconsciente e criando novos circuitos emocionais e narrativas internas. É por isso, então, que a gente, querido ouvinte, insiste tanto na importância de criar novos hábitos, sabe? Pode parecer autoajuda barata e insignificante até certo ponto, mas só com novos hábitos que você entra nesse processo de transformação para novas possibilidades. Exatamente. E criar novos hábitos não é tranquilo, não é, Não, pelo contrário, é um incomoda, desafio e tá? É um tanto. desafio, mas é necessário. Jung dizia o seguinte: até você tornar, presta atenção, gente, até você tornar um inconsciente consciente, ele governará a sua vida e você o chamará de destino. Olha só, a gente até falou na semana passada, né, Edgar, sobre destino, né, sobre karma. Uhum. Né? Depois vocês vão lá no canal e assistam, vejam o vídeo, porque é bom entender como que funcionam as dinâmicas da vida, né? Porque, infelizmente, alguns entendem karma como destino, um destino pré-determinado, e não é bem assim. E olha só que interessante, né? Como a gente está falando sobre psicanálise, né? E sobre, né, o movimento espiritual, né? Quando a gente olha para a questão espiritual, você vai buscando na bibliografia, você acha quem? Hamed, né? Um Maravilhoso. mentor espiritual fabuloso. E no livro As Dores da Alma, ele vai dizer a mesma coisa que disse Jung, né? Ele vai dizer assim: somos nós mesmos que fazemos os nossos caminhos e depois os denominamos de fatalidade. É Né? isso É mesmo. exatamente o que o Jung falou. Né? Essas frases, tanto a do Jung quanto a do Hamed, são praticamente as definições de autoobsessão e de forma pensamento ativa. Então, na espiritualidade, a forma pensamento é visto como um fragmento de energia mental autônoma que precisa ser reconhecida e transmutada. Transmutada como? Com amor, com presença e muitas vezes com apoio terapêutico e espiritual. Isso é fundamental, porque a pessoa está tão parasitada, né, com a forma e pensamento dela, que ela não consegue transmutar essa energia sozinha. Ela até pode, tá, gente? A gente tem essa condição, esse poder de transmutar qualquer tipo de energia que seja nociva. No entanto, essa consciência divina tem que estar ativa em todos nós. E sabemos que, infelizmente, nem todos ainda o têm. Nem todos ainda conseguem transmutar essa forma pessoalmente sozinho, porque vivem num looping de negatividade. Então, por isso que é importante buscar apoio espiritual, seja qual for a sua religião, busque ajuda, mas como nós falamos, que seja uma casa de oração, uma casa espiritualista séria, que entenda essas questões profundamente. E vale a pena a gente explicar que existem também vários níveis de obsessão. Né? Allan Kardec falou sobre a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Mas na prática, gente, na prática espiritual e terapêutica, sabemos que todas as obsessões começam com uma brecha interna mental vibracional. E essa brecha nasce da autoobsessão, um estado mental repetitivo, onde o ego ferido assume o controle e fecha as portas da alma para o amor, para o perdão, para o recomeço. A pessoa entra num ciclo de sofrimento interno e não percebe que está presa nesse transe emocional. Pensamentos ruminantes, crenças fixas, sabotagens em série, muitas vezes, tudo isso pode ser mais paralisante do que qualquer espírito obsessor, sabia? A mente, quando não está curada, se torna um campo fértil
para a prisão vibracional. Olha só, não sei se vocês sabiam, se você sabia, que alguns estudos espiritualistas, isso não é oficial, gente, tá? Mas pelas observações de especialistas espirituais, esses estudos afirmam que até 97% das obsessões, gente, 97% das obsessões são, na verdade, auto-obsessões. É incrível, né? Caramba. Né? E as pessoas falam, é obsessor, tropecei, é obsessor. Minha vida não Né? vai para frente porque tem um obsessor. Quem é o seu obsessor, né? Pois é. E mesmo, né, pensando que esse número, né, seja simbólico, ele revela algo muito importante. A verdadeira libertação começa com a autorresponsabilidade vibracional. Ou seja, pare de colocar culpa, como nós falamos, nos obsessores. Pare de colocar culpa nos obsessores das suas dificuldades. Você tem a responsabilidade, gente, presta atenção. Vocês têm a responsabilidade pela vibração que você emite. E não são eles, não são os obsessores que são capazes de influenciar a sua vida negativamente. Se existe um irmão sofredor na sua vida, ou se tem alguma forma de pensamento controlando as suas escolhas, saiba que o seu estado mental e vibracional que está atraindo essas energias. Vocês se alimentam um do outro, vocês estão conectados pela energia mental vibracional. Portanto, esse controle que Kardec se refere, né, que o plano espiritual explica para Kardec que existe, só existe porque a gente permite. Exatamente. Né? Então, não basta a gente fazer uma oração, uma defumação na casa ou na empresa, ou procurar um centro espírita ou um centro de umbanda que seja, ou qualquer outra casa espiritual, se a tua mente continuar alimentando os mesmos pensamentos destrutivos que você vem alimentando desde sempre. Então, a limpeza espiritual mais profunda é aquela que começa olhando para dentro, que dentro da gente é que a gente está mantendo viva essa dor que nos liga a esse eventual obsessor. Que dentro de mim acredita que merece sofrer? É essa a pergunta que vocês têm que fazer. Veja a importância do vigiar e orar e do autoconhecimento para conhecer a si mesmo. E olha só, eu falei 97% das obsessões é auto-obsessão. E os outros 3%? Os outros 3% de casos de obsessão se enquadram naqueles casos que chamamos de cobradores espirituais. Que aí, assim, gente, são aqueles que estão vinculados a você por dívidas passadas. Ou são aquelas obsessões que você está alimentando por meio de vícios, principalmente o vício do álcool, do fumo e todos aqueles que são alucinógenos, né? Como as drogas ilícitas e algumas até lícitas, tá? É essas drogas, esses tipos de vício que você alimenta, e aí sim, existe um irmão, um espírito desencarnado, que vai se alimentar dessas energias fluídicas aí, que existem nessas drogas, no álcool, no fumo, e aí eles se alimentam disso. Então eles querem, quanto mais você beba, quanto mais você fuma, quanto mais você se droga, está alimentando eles. Então eles insistem para isso. Bom, mas a boa notícia é que tudo isso pode ser curado, sabe, gente? Tanto a obsessão dos 3% quanto a auto-obsessão. Nenhuma delas é uma sentença. Tanto uma quanto a outra é um alerta da alma. Quando buscamos autoconhecimento e começamos a observar nossos pensamentos com amor, quando cultivamos a gratidão, a presença, a oração consciente e o perdão, quando buscamos ajuda terapêutica, ajuda espiritual ao mesmo tempo, o campo começa a se abrir e aí a vibração muda. E o que era densidade vira aprendizado. O que era auto-julgamento vira perdão. O que era dor vira ponto de conexão com a luz. Então, naturalmente, obsessores externos se afastam. As formas e pensamentos se desintegram e se dissipam, porque já não encontram abrigo dentro de você. E quanto aos cobradores espirituais, aqueles que buscam a vingança começam a perceber que você já não é aquela pessoa do passado, porque transformou-se com amor, com luz. E a sua transformação começa a tocar a alma desses irmãos que estão cegos pela vingança, e aí eles começam também a enxergar a luz do perdão, a luz do amor, a luz da consciência divina. Portanto, gente, não tenha medo de obsessores, tá? Tenha coragem de olhar para si,
encontrar o que você está vibrando, qual a qualidade das suas vibrações. A obsessão espiritual só permanece onde existe essa permissão inconsciente. Nenhum obsessor tem o poder de te prejudicar, a não ser que você dê essa permissão. E toda permissão pode ser revogada, pode ser cancelada, pode ser rescindida, quando a consciência desperta. Então, gente, você não está sozinha. Você não está condenado. Você só está sendo chamado a se libertar da prisão mais profunda de todas. Aquela que começa em um pensamento que você acreditou sendo verdade. Que hoje, a nossa proposta é que você libere isso. Que hoje você volte para si com alma, com compaixão, com auto perdão, com fé, com luz e com muito amor. E nunca se esqueça que o autoconhecimento é do espírito. Por isso a necessidade de buscar auxílio terapêutico que olhe para todos os seus campos vibracionais, né? O corpo físico, o corpo mental, emocional e espiritual. Não adianta, como nós falamos, buscar auxílio na casa espírita ou no terreiro e não cuidar da mente, do físico, do emocional. Somos seres, gente, integrais e energéticos. Todos os nossos campos vibracionais se completam, um completa o outro, ok? É isso aí. É isso aí. Né? Obrigado, gente, por acompanhar a gente até agora. Querido ouvinte, sábado que vem, 12h30, a gente volta. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você ficou com vontade de mais informações desse tipo, de muitas outras, comece a seguir a gente no Instagram. O Instagram da Eliane é o @ElianeBim, o meu Instagram é o @EdgarBim. E no YouTube também. Todos os nossos programas estão lá e mais vários outros conteúdos que a gente publica toda semana. São vários vídeos por semana, então tem muita coisa lá. Acesse o YouTube, youtube.com/BIM91, BIM91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhe os vídeos com as pessoas que você acredita que esse conteúdo também pode ajudar. E se você quiser agendar ou ter mais informações sobre os nossos atendimentos com a psicanálise sistêmica, com a hipnoterapia ou com a constelação familiar, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. O WhatsApp da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563. É isso aí, gente. Sábado que vem a gente volta, 12h30, aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Tenham todos um ótimo final de semana. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.